Que tal conhecer o meu setup gamer com o Nintendo Switch, onde eu trabalho, edito os vídeos do canal e jogo no meu dia a dia? Talvez esse vídeo te ajude ao pensar em equipamentos para fazer streaming do seu Switch, ou te ajude a produzir vídeos aqui para a internet, ou simplesmente seja legal para você ver o que tenho por aqui com o portátil da Nintendo. Seja o motivo que for para você, eu quero te mostrar equipamentos que fui comprando ao longo dos anos, de promoção em promoção, onde muita coisa veio da China e outras peguei em ofertas especiais pela Amazon. Então estará tudo dentro do seu alcance, já que não ganhei nenhum deles de empresa alguma ou em permuta por publicidade. Enfim, vem comigo que assim como em todos os demais vídeos, gosto de ser direto ao ponto e sem enrolação. Vamos lá! Deixa eu começar por aqui. Essa é minha mesa para análise de produtos que compro para o Switch. Eu normalmente deixo ela vazia ao meu lado, mesmo com a minha família usando essa mesa como auxiliar geral para tudo que eles trazem da rua. Mas aqui eu tenho essas duas luminárias que são muito importantes, pois o segredo para uma boa fotografia ou filmagem é uma boa iluminação. Então, essa maior tem uma lâmpada LED branca de 12 watts, já essa menor tem uma lâmpada inteligente de 9 watts. Sendo que esse conjunto de luminárias e lâmpadas peguei na Amazon e estou deixando na sua tela os valores. E acredite, faz uma diferença grande mostrar um produto para você aqui com essas lâmpadas ligadas. Quer ver? Vou deixar a câmera no modo manual para ela não ajustar a iluminação conforme eu for desligando as lâmpadas, para vocês perceberem o que acontece. Percebe que ficou mais escuro. Agora eu poderia deixar a câmera regular a iluminação, ajustando o ISO para cima, deixando a imagem mais clara. Contudo, a imagem iria ficar com mais ruídos, aquela conhecida imagem granulada, que deixa tudo com menos detalhes na tela, o que é péssimo para te mostrar um acessório ou jogo de Switch para você. Agora, deixa eu te mostrar a minha mesa bagunçada, que aqui tem alguns itens que são vitais e outros que ajudam muito, mas depende muito de você para definir se são vitais ou são supérfluos na minha mesa. Começo com o notebook, que é a aquisição mais nova, pois quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tinha um notebook velhinho que mal aguentava a edição e não suportava as lives, mas eu fazia mesmo assim. Então, esse Lenovo Gamer 3i é muito bom, principalmente para o preço que paguei nele, já que veio com Linux, mas para o meu trabalho precisei mudar para o Windows, deixando ele um ótimo custo-benefício, levando em conta seu hardware. Depois daqui, eu tenho esse monitor Dell, que é bem simples, não é uma tela de alta definição e alto frame rate. Aqui é somente uma segunda tela que me ajuda muito a gravar com o roteiro do lado ou usá-la como tela para ver o gameplay do Switch, enquanto no PC, com o programa OBS, eu fico transmitindo a jogatina, algo que já vou comentar. Então, esse monitor facilita muito a minha vida por aqui. Agora vem ele, o microfone. Como os meus vídeos são normalmente narrados, aqui é essencial, sendo que comprei esse do AliExpress, uma marca chinesa que nunca ouvi falar na minha vida, mas o preço que paguei nele me fez arriscar, pois ele é condensador e tem como função captar somente os sons da frente e ignorar os demais de outras direções. Algo ótimo por não ter uma sala com isolamento de som para gravar. Inclusive, é com ele que narrei essa voz que está no vídeo, que antes que você atribua toda a qualidade de áudio ao microfone, na verdade, eu sempre edito a minha voz. Eu gosto dela com um compressor e uma equalizada nos graves e agudos, já que meu sotaque puxa muito o S. Vocês não imaginam o quanto eu tenho que cortar esse agudo na edição. E esse aqui mais machucado pela vida é o meu fone de ouvido, um Sony WH-CH510. Ele não tem nada de especial, somente passou por aqui para te dar um oi e dizer que faz parte do time. Agora, se pensa em streaming, esses dois são muito úteis. A placa de captura da Hagibis e o splitter da marca que não tenho a menor ideia. Ambos comprei do AliExpress, mas não comprei juntos. Primeiro, comprei a placa de captura, que faz um excelente trabalho, mas ela tem um delay, que é um atraso no gameplay na tela do PC, entre eu apertar o botão e ver o comando executado na tela. E sim, isso é péssimo para uma transmissão online, já que você vai parecer mais noob do que já é em qualquer jogo. Então aí, decidi pelo splitter, que pega o sinal HDMI do Switch e divide ele em dois sinais, um
vai para a placa de captura no notebook e outra vai para o monitor, que desconecto do notebook e ligo o sinal que vem do splitter, fazendo esse sinal que vai para o monitor sem delay algum. Então por isso, algumas vezes você terá uma live minha aqui olhando para o lado, pois na verdade estou olhando para esse monitor em vez da câmera do notebook, algo que poderia resolver com uma webcam em cima do monitor, mas não faço por já ter esse outro equipamento que vou te falar daqui a pouco. Aliás, também uso a placa de captura para fazer vídeo de jogos que não permitem gravar os habituais 30 segundos diretos do videogame, pois temos jogos por aqui que desabilitam essa função para usar mais do hardware do portátil em favor dos jogos. Então, para trazer esses vídeos para vocês, somente com placa de captura. Então, se algum dia você segurar o botão de print para fazer vídeo de gameplays e não conseguir, já vai saber o motivo. E deixa eu te falar desse outro equipamento aqui. Sim, eu uso uma câmera para filmar tudo que é externo ao videogame. Então, essa minha Canon SL2 com essa minha lente Sigma 1750 2.8 é excelente, sendo aqui um conjunto de equipamento que hoje não é tão acessível. Mas no meu caso, antes de fazer vídeos para cá, eu dedicava uma boa parcela do meu tempo à fotografia. Enfim, esse equipamento me permite imagens melhores, uma vez que tento usar a melhor iluminação possível e tenho algumas noções de fotografia que fazem toda a diferença na hora de usar a câmera. E deixa eu falar dos softwares que uso aqui e podem te ajudar também. Para gravação de voz, eu uso o Reaper. Ele é grátis para usar e somente te implica ler um texto de compra do software após um prazo, mas não impede o uso ou cria alguma restrição, parecendo com a tática do WinRAR, onde te recomenda comprar o software, mas ele fica gratuito para uso pessoal. Uso o Kdenlive para os vídeos, ele é um editor muito bom, também grátis e faz a sua função muito bem. O outro é o OBS para transmissões, ele é leve e bastante popular nisso. Para imagens, eu tenho usado o Photoshop, mas pago uma mensalidade todo mês, que sempre penso em cancelar e adotar o GIMP, que é um software grátis com funções similares para a criação de thumbnails para os vídeos, mas que no meu caso, gosto de usar o Lightroom da Adobe, então eu me torno refém deles no meu cartão de crédito. E para jogar, prefiro o Switch, não uso emuladores por uma opção pessoal. Tenho o Xbox Game Pass e a Steam para aqueles jogos que não chegam no nosso portátil. E para fechar, o meu Nintendo Switch OLED, com a nova Grip Case New Grip da Skol, que inclusive mostrei aqui no canal não faz muito tempo, mas antes do OLED comecei com o Switch Lite amarelo, que passei um ano, mas aí por conta do canal, mudei para um Nintendo Switch V2, que depois de quase outro um ano, mudei para o OLED. E já ia esquecendo, hora ou outra me perguntam quantos jogos físicos eu tenho, então são esses daqui, mais 2 jogos que emprestei para o meu irmão, que tem um Nintendo Switch também. Mas agora, se você me perguntar quantos jogos digitais eu tenho, aí vou ficar te devendo, pois de promoção em promoção eu pego muito jogo baratinho de 20, 30 e alguns até de 100 reais. Passou desse preço, aí penso com muito carinho antes de comprar, pois são poucos jogos que paguei o preço de lançamento por aqui. E aliás, exceto aqui o Byte no começo do canal e a Heaven's Court com o Road 96, não ganhei nenhum desses jogos que trouxe por aqui. Acho que até por isso eu levo muito em consideração o custo-benefício nas análises que trago. Pois se você vai tirar dinheiro do seu bolso, eu quero te ajudar a ter o benefício do valor. Do mais, eu vou ficando por aqui. Me diz aí o que achou do meu setup gamer com o Nintendo Switch no foco. Você viu alguma coisa que pode te ajudar? Ou foi divertido fazer esse tour comigo por aqui? Deixa nos comentários. Inclusive, te deixei passando outros 2 vídeos do canal. Tenho certeza que algum deles vai te ajudar a aproveitar ao máximo o seu Nintendo Switch. Abração e até mais!